para cá, na nossa tela, as minhas queridas amigas, as heroínas aí, ó, as mulheres que vão tocar agora o workshop do Descomplica de julho. Minha querida Monique Cabral, manda um oizinho aí, Monique. Olá, boa tarde. E Elaine Araújo, minha querida parceira Elaine Araújo. Boa tarde, pessoal. Que felicidade ver vocês aqui, viu? Que da hora, que da hora. Monique, tá nervosa? Um pouquinho. Te conheço, te conheço. Faz parte, né? Vamos tirar a dúvida da galera sobre esse F? Vamos lá. Eu combinei com o pessoal aqui, esse F lucro presumido, mas se quiser fazer alguma perguntinha aí de lucro real, pode fazer, que a Monique manja tudo, viu? No sistema contábil Fênix, ela domina. Gente, meninas, um beijo. Fiquem com Deus aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Tamo junto. A gente se encontra no próximo Descomplica o mês que vem. Falou? Valeu, gente. Falou. Então, boa tarde, pessoal. Como o Maurício disse, eu sou Elaine Araújo, sou especialista tributária aqui na Contimatic e estou com a Monique, que vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Fico muito feliz em estar aqui apresentando um pouquinho do meu conhecimento relacionado ao sistema para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Hoje eu vou falar como gerar a ICF de lucro presumido dentro do sistema contábil Fênix. O nosso Oi? Antes de você começar, só vamos falar da dinâmica, tá? Porque eu vou ficar nos bastidores, acompanhando todas as dúvidas do pessoal, enquanto você faz a apresentação, e no final eu volto para ajudar, para auxiliar aí nas dúvidas, tá bem? E fiquem aí que nós teremos o sorteio. Então, boa sorte, pessoal, estaremos aqui. Obrigada. Então, pessoal, dando continuidade aqui, o nosso tema será ECF para empresas do lucro presumido, com foco em como o validador se comporta nas fichas P150, P200 e P400, principalmente nos cruzamentos de informações e comparativo entre elas. Antes de gerar o arquivo no sistema, eu preparei alguns pontos que a gente atende com bastante frequência no suporte, relacionado a alguns erros, tá? Então, aqui, o primeiro ponto está relacionado ao plano de contas referencial. Toda empresa, né, a empresa lucro real, lucro presumido, elas precisam fazer o vínculo do plano referencial do SPED no plano de contas contábil, porque a ECF, ela é com base, né, no plano referencial da Receita Federal. Então, é necessário que esse vínculo seja realizado dentro do nosso sistema, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, tá? No sistema contábil, para que o plano de contas contábil seja habilitado, no cadastro da empresa, cadastros empresas, cadastro, na aba contabilidade, eu preciso aqui informar a forma de tributação e a qualificação da pessoa jurídica. Caso esse campo não seja preenchido, ao gerar ICF dentro do nosso sistema e importar no validador, vai ocasionar um erro, tá? Então, eu vou excluir aqui de forma proposital para mostrar para vocês. Deixa eu só colocar aqui a nossa central de ajuda aqui no fundo. Então, né, os clientes que utilizam o nosso sistema em nuvem, né, ou desktop, fizeram a atualização hoje, tá? Então, existe aqui um checklist que você pode utilizar, né, que já leva para o nosso autoatendimento referente a cadastro de empresa, plano referencial, tudo aquilo que é preciso preencher dentro do nosso sistema para evitar erros no validador. Tá? Então, eu excluí a forma de tributação de forma proposital e vou gerar aqui uma escrituração. Então, aqui na central do SPED, só voltando aqui para mostrar para vocês, é possível gerar aqui no atalho da central do SPED ou no menu SPED, central de comunicação.
Então, nessa central de comunicação, é possível gerar tanto a ECD quanto a ECF. Tá? Então, aqui na aba configurar, eu dou um duplo clique aqui no campo alterar. Um clique só, tá? E aqui na aba geral, eu faço o preenchimento do período, início do período, conforme o outro palestrante mencionou, vou colocar aqui a opção 0, regular início do primeiro dia do ano. Vou gravar a informação, já preenchi tudo que eu preciso, e na aba verificar gerar, eu seleciono a empresa e coloco aqui para gerar o arquivo. O arquivo ele foi gerado com sucesso, tá? Então, aqui nesse campo gerado, eu vou selecionar aqui esse lápis, onde tem o botãozinho de editar, para abrir o meu arquivo, né, gerado no bloco de notas, e vou salvar. Salvei o arquivo, tá? Antes de importar, uma questão também muito importante, antes de vocês gerarem o arquivo no sistema e importar no validador, sempre se certifiquem se o validador ele está atualizado, tá? Então, aqui no site do SPED, eu deixei aqui separado, saiu uma versão no dia 10 de julho, tá? Então, é importante que a versão esteja, né, na 11.3.0, porque, às vezes, estando desatualizado, pode acontecer algum erro lá no validador, ou até mesmo chegando lá no momento de fazer a transmissão, vai aparecer uma mensagem lá falando que a versão está desatualizada. Então, vou importar aqui a escrituração, sem a forma de tributação preenchida. Então, o validador ele já acusa esse erro, ele não importa, né, devido à forma de tributação ela não estar preenchida, tá? Então, se eu clicar aqui em OK, selecionar a opção de erros e exibir, só um momento, deixa eu importar aqui que eu importei a escrituração errada, só um minutinho. Vou gerar novamente o arquivo aqui no sistema. Eu esqueci aqui de excluir a forma de tributação. Deixa eu excluir aqui e gerar uma nova.
Então, gerei aqui um novo arquivo, me certifiquei que o validador do SPED está atualizado, e agora eu vou importar aqui a escrituração sem a forma de tributação preenchida lá no cadastro da empresa. Então, o validador, como eu disse, ele não importa o arquivo, caso aquele campo no sistema ele não esteja preenchido, tá? Então, ele já dá um erro aqui. Ao selecionar o botão OK, erros, exibir, o validador acusa que a mensagem tipo do período de apuração, registro 0010, forma de apuração, não é permitido. Tá? Então, devido à ausência daquele preenchimento, o validador ele não deixa importar o arquivo. Tá? Então, é super importante que antes de vocês gerarem tanto a ECD quanto a ECF, tá? Ir no menu Cadastro, Empresas, Cadastro, tá? E se certificar se na aba Contabilidade a forma de tributação está preenchida, tá? A partir do momento que eu faço aqui o preenchimento da forma de tributação, o meu plano de contas contábil ele já é habilitado para eu fazer o vínculo do plano referencial. Tá? Então, vou colocar aqui a forma de tributação. Pronto, já realizei o vínculo. Agora, o meu plano de contas contábil ele já está habilitado para que eu possa fazer o vínculo do referencial, tá? Existem duas formas para que a gente consiga aí fazer esse vínculo, tá? Primeira opção é no menu Cadastros, Plano de Contas, tá? Então, eu seleciono a conta contábil que eu quero fazer o vínculo da referencial. Então, por exemplo, a conta Caixa. Tá? As contas que são referenciadas são as contas analíticas, que possuem aqui as contas reduzidas. Tá? Então, eu clico aqui no botão Alterar, venho aqui nesse campo SPED ECF, clico aqui nos 3 pontinhos e informo a conta referencial correspondente. Clico em Selecionar, Gravar. Outra forma de realizar esse vínculo, tá? No menu SPED, Plano referencial ECF, configurar por plano de contas contábil, tá? Aqui a minha conta caixa ela já está vinculada. Monique, se eu tenho várias contas aqui dentro do meu grupo de bancos, eu preciso referenciar conta por conta? Não, não precisa. Você pode aqui dentro, na última conta sintética, aqui na minha 111.02.002, bancos conta movimento, eu posso referenciar essa última conta sintética, colocando aqui, nessa coluna, é só colocar o F5 do teclado ou um Ctrl Enter para habilitar o plano referencial. E escolho aqui a conta, banco, conta, movimento no país, ok. E quando eu seleciono para gravar, o sistema ele acusa essa mensagem. Deseja configurar a conta referencial para todas as contas contábeis analíticas sem a configuração dessa conta? Eu coloco que sim, e automaticamente ele já vai carregar aqui o referencial para todas as contas contábeis aqui do meu grupo de bancos. Tá? Isso vale também para clientes e fornecedores. Caso tenham bastante conta sintética, bastante contas de clientes e fornecedores, é só vincular, né, o último nível sintético, que aí já referencia para todas as contas. Um ponto importante aqui, o vínculo do referencial, por exemplo, aqui o meu grupo de ativo, eu tenho que vincular com o grupo 01 de ativo lá do plano referencial do SPED. Grupo de passivo, as contas também devem estar referenciadas com contas de passivo, tá? Porque, assim, a ECD, ela não faz o cruzamento de algumas informações como a ECF. Então, pode ser que na ECD, caso vocês tenham vinculado alguma conta com código de natureza diferente, na ECD tenha validado. Mas na ECF, se estiver diferente, assim que for realizado lá a importação, já vai ocasionar erros lá de balanço e DRE. Outra questão aqui no plano referencial, tá? Para o grupo de resultado, tá? Então,
eu vou colocar aqui uma conta de IPI e ICMS-ST. Então, para as empresas, né, que são indústrias que possuem IPI, existe uma conta referencial específica para que não ocorra erro lá no validador, nos registros P200 e P400. Tá? Então, aqui eu não referenciei a minha conta de IPI. Tá? Então, eu vou referenciar para uma conta indevida, para depois mostrar para vocês o erro. Então, aqui eu vou colocar a referencial de demais impostos e contribuições, tá? Não é essa conta, é só para mostrar para vocês depois o erro. E a de ICMS-ST também, que precisa estar em uma outra referencial, e eu vou referenciar aqui também de forma indevida. Já realizei aqui os vínculos, tá, das minhas contas contábeis. Tem uma situação também que a gente atende bastante no suporte, tá? Empresas que não são do ramo de atividade rural, tá? Quando eu vou referenciar uma conta de resultado, tá? Quando eu coloco aqui um F5 para fazer a busca por descrição, e eu escrevo aqui telefone, existe duas referenciais da Receita, tá? A descrição da conta, observa que ela é a mesma, despesas com telefone e internet, só que a numeração, elas são diferentes, tá? Então, essa conta aqui que inicia com 3.11, elas só devem ser utilizadas para as empresas que são de atividade rural. Se a sua empresa não é de atividade rural, tá? Ela tem que ser referenciada com essa que inicia com 3.01, tá? Então, é uma situação que a ECD, ela também não vai acusar nenhum erro, mas na ECF vai barrar, tá? Então, vou referenciar aqui de forma indevida, tá? E no momento que eu coloco para gravar, o sistema, ele acusa essa mensagem. Conta referencial informada pertence à atividade rural. Deseja gravar mesmo assim? Tá? Então, o que eu oriento, quando vocês forem gerar tanto a ECD quanto a ECF, vem nessa tela, tá? No menu SPED, plano referencial, marca para configurar por plano de contas contábil e vem aqui dar um gravar, tá? Se tiver alguma referencial de forma indevida para atividade rural, ou até mesmo uma referencial com código de natureza diferente da conta contábil, o sistema também vai acusar a mensagem, e aí você já consegue arrumar essas situações, tá? Já para entregar a ECD certinho e a ECF também. Então, aqui eu não vou gravar, vou arrumar aqui só colocando o número 0. Então, minhas contas já estão referenciadas, vou clicar aqui em gravar. Eu separei aqui, nesse material, alguns erros que o validador apresenta caso não seja realizado o vínculo da referencial, que a gente atende também bastante aqui no suporte, tá? Que seria esses erros aqui. Então, o validador, ele acusa erro no registro J050, que é o plano de contas contábil, exigindo o registro J051, que é o plano referencial, tá? Então, se não for referenciada alguma conta, tá? Dentro da ECF já vai acusar erro, né, no plano de contas e, consequentemente, no balanço e na DRE, devido a essa ausência do vínculo. Outro ponto importante também, aqui que eu separei para vocês, é a recuperação da ECD na ECF, tá? Então, a ECD a ser recuperada na ECF deve ser a ECD transmitida ao SPED, ECD ativa na base. Para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, a recuperação da ECD na ECF é obrigatória, tá? Então, esse é um erro que a gente atende bastante também aqui. Deve haver recuperação de ECD no registro C040, seguido do erro no K915. Tá? Então, esses erros, ele é devido à ausência da recuperação da ECD
Então, se você entregou a sua ECD, é só recuperar que esse erro no registro C040, seguido do K915, ele será resolvido. Outro ponto importante é as empresas que fazem contabilidade e não são obrigadas à entrega da ECD. A gente também atende bastante suporte relacionado a isso. Por exemplo, eu tenho que entregar a minha ECF com o tipo L e eu quero que leve o Q100. Tá? Então, eu também extraí uma informação aqui do manual, tá? Referente a balanço e DRE. Tá? Então, as empresas que forem regime de competência, mesmo que elas não são obrigadas à entrega da ECD, não vai gerar o Q100, vai gerar balanço e DRE se a empresa faz contabilidade. Tá? Então, é um ponto importante também que a gente atende no suporte. Dentro do sistema contábil, eu vou mostrar aqui para vocês na Abscrita, cadastros, empresas, cadastro, Abscrita tipo caixa. Também é uma informação que a ECD, ela não lê. Tá? Então, às vezes, o cliente, ela entrega a ECD, né, ela faz contabilidade e, por algum motivo, o preenchimento dessa tela aqui foi feito de forma indevida. E aí, quando o cliente gera a ECF lá dentro do nosso sistema, importa no validador, também acusa esse erro aqui no registro Y672. Tá? Então, eu coloquei aqui também a informação do manual, o Y672, a pessoa jurídica que apurou o imposto de renda com base no lucro presumido, que não recuperam a ECD ou lucro arbitrado, deve preencher essa ficha em consonância com as orientações a seguir. Tá? Então, se você informou lá na Abscrita o tipo livro caixa e a sua empresa entregou ECD, faz contabilidade, vai apresentar esse erro nesse registro no validador. Tá? Então, é só vir aqui no sistema contábil e alterar o tipo caixa para contabilidade. Voltando aqui, outra situação que a gente também atende bastante no suporte é recuperação de ECD sem mapeamento para o plano referencial ou referenciais diferentes da ECD. Lembra que eu falei que aqui no cadastro da empresa, voltando aqui para o sistema, esse campo ele deve ser preenchido. Se eu não preencho esse campo, né, e gero uma ECD e importo no validador, o validador ele entende que, pelo fato de não ter esse preenchimento, a empresa é do Simples Nacional. E empresas do Simples Nacional não entregam ECF, não existe um plano referencial. Então, né, se a empresa for lucro presumido ou lucro real e não tiver esse preenchimento aqui, consegue gerar ECD e importar no validador, o plano de contas ele vai sem a referencial. Chegou lá no momento de gerar ECF, aqui, né, sem o preenchimento, vai dar erro no validador, vai ter que preencher e vincular. E aí, o que acontece? Né? Voltando aqui para os slides. Quando eu importo a ECF, né, com os vínculos da referenciais, e recupero a minha ECD sem o plano referencial ou com referenciais diferentes do que está na minha ECF, também vai apresentar alguns erros. Tá? Então, aqui no próximo slide, eu coloquei um GIF fazendo a demonstração referente à importação, tá? Então, quando foi realizada a importação, não apresentou nenhum erro, só apresentou o erro referente à falta de recuperação da ECD, e quando eu recuperei a ECD, vai apresentar esses erros referente à referencial. Então, vou colocar aqui no próximo slide para mostrar para vocês. Tá? Então, aqui é um GIF bem rapidinho, referente à importação e à recuperação, tá? Com referenciais diferentes da ECF. Então, aqui está sendo feita a importação, valido aqui o arquivo. O arquivo contém erros, tá? Esses erros são relacionados à recuperação da ECD e o K915, que é pela ausência, né, da recuperação.
Então, só tinha ocasionado aqueles erros, né, devido à falta de recuperação da ECD, e agora, ao recuperar e marcar aquela opção utilizar os dados da ECD para preenchimento do balanço DRE, vai ocasionar erros, né, devido a referencial da minha ECD estar diferente da ECF. Então, ocorreram, né, alguns erros aqui nas fichas P200 e P400 por conta daquelas contas referenciais que eu fiz diferente, tá? Como resolver se na minha ECF está com a referencial certa? Eu importo de novo e marco para sobrescrever apenas o bloco J. E assim, né, serão eliminados esses erros. Então, o arquivo foi validado após sobrescrever, né, o bloco J, que é o bloco relacionado às contas referenciais. Tá? Então, também é uma situação que a gente atende bastante no suporte. Vindo aqui para o próximo slide. São informações também extraídas lá do manual. Recuperação de ECD com o encerramento do exercício diferente dos encerramentos da ECF. Então, no manual aqui a gente tem a informação, os encerramentos do exercício na ECF seguem o período de apuração do tributo. Por exemplo, se a empresa é do lucro presumido, os encerramentos do exercício da ECF serão trimestrais. Caso a ECD recuperada tenha encerramento diferente, por exemplo, a ECD recuperada tem apenas um encerramento anual, no momento da validação do programa da ECF, poderá aparecer uma mensagem com o valor da diferença entre os saldos finais credores e os saldos iniciais credores. Tá? Então, pelo fato da ECF ser trimestral e a ECD, né, entregar com o encerramento anual, o validador, ele acusa essas advertências, tá? Nessas fichas, né, o balanço e a DRE, e a gente também atende, né, algumas situações relacionadas a isso, querendo resolver, né, essas advertências, e a advertência é normal, tá? Então, é pelo fato do encerramento da ECD estar diferente da ECF, tá? Então, no próximo slide aqui, eu também fiz um GIF, tá, para mostrar para vocês essas advertências relacionadas ao encerramento. Então, importei, tá, a escrituração com encerramento anual. Ele ocasionou erros no P200, porque o P150, né, que é a DRE, pelo fato de ser anual, então ele foi levando acumulados faturamentos para o outro trimestre, e para resolver só recuperando a ECD. Então, o arquivo ele foi validado, mas ele possui as advertências, né? Aquela mesma advertência que eu extraí lá do manual. Existe uma diferença entre a soma dos saldos finais e credores com a soma dos finais devedores. Então, essa advertência, ela é devido ao encerramento estar diferente. Voltando aqui para os slides, mudança de contador no período ou mudança de plano de contas no período, tá? Então, às vezes, a gente atende também algumas situações referente ao primeiro contador, tá? Querendo entregar a ECF do período dele. Então, por exemplo, ele entregou de 1/1 a 31/7. Então, ele só entrega a ECD do período dele, tá? Quem fica responsável pela entrega da ECF anual será o próximo contador, tá? Então também separei aqui essa informação, tá? Extraído do manual. Não é possível transmitir 2 ou mais arquivos da ECF. Caso ocorra mudança de contador no período ou mudança de plano de contas, a ECF deve ser transmitida em arquivo único, tá? Então, o segundo contador, ele tem que fazer o registro I-157 para todas as contas contábeis que tiveram movimentação e terminaram com saldo zerado, para ele recuperar na ECF dele
a ECD do primeiro contador e a ECD do período dele, estando tudo certinho, tá? Não vai ocasionar nenhum erro lá no validador. E o último ponto aqui, também que às vezes a gente atende algumas situações referente à recuperação da ECF anterior. Tá? Então, na ECF, a gente recupera a ECD do ano calendário, né, que a gente vai entregar a ECF, e a ECF do ano anterior, tá? Elas são obrigatórias, ela é obrigatória apenas para empresa, tá? Que é de lucro real, tá? Então, para as empresas de lucro real, o programa da ECF exige a recuperação da ECF do período imediatamente anterior, tá? Então, separei aqui as situações que a gente atende bastante, tá? E agora eu vou gerar um arquivo aqui no nosso sistema para mostrar para vocês. Então, cadastro da empresa, tá? Informações que, se não tiverem preenchidas de forma correta, vai ocasionar erro lá no validador. Natureza jurídica, KENAI, tá? O tipo de RPJ, que aqui é onde eu coloco a informação sobre o regime de apuração dos impostos, se é competência ou se é caixa. Então, são informações muito importantes. Os meus lançamentos aqui já foram realizados também no sistema contábil, já fiz o encerramento do período, tá? Então, já está prontinho aqui, já referenciei todas as contas para gerar a minha ECF. Então, vou vir aqui na central do SPED, aba configurar, alterar. Deixa eu só carregar as empresas antes. Toda alteração que for feita no cadastro da empresa, tanto na aba geral, escrita ou contabilidade, é importante vir aqui na central do SPED, aba configurar, e carregar as empresas para poder atualizar aqui as informações. Então, vou gerar aqui o meu arquivo. Um ponto importante aqui também é o cliente que utiliza, né, o nosso G5 para escriturar as notas, ele tem que marcar, tá? Aqui na aba geral, a opção de integrar com o G5. Caso ele não faça essa marcação, tá? Vai ocasionar erros lá no registro P200 e P400, né? Relacionados lá à ficha P150. Tá? Então, vou gerar aqui sem a marcação para mostrar para vocês os erros. Gerei aqui o arquivo e vou importar. ECF sem marcar e integrar com o G5. Ele não atualizou aqui, só um momento.
Eu esqueci de voltar aqui como contabilidade. Deixa eu arrumar aqui, só um momento. Bom, gerei aqui um novo arquivo agora como contabilidade. Vou realizar aqui a importação. Então, apresento aqui essa primeira mensagem, coloco a opção de sim para carregar as informações. Vou colocar aqui que não e vou validar. Importou a escrituração, apresentou aqui os seguintes erros, né? As fichas P200 e P400, pelo fato de eu não ter marcado a opção de integrar com o G5, que é onde eu escrituro, né, as minhas notas, ele trouxe o conteúdo do campo aqui de forma zerada. Então, a gente também atende bastante situações, né, em que o cliente esquece, tá, de vir aqui na central do SPED e fazer essa marcação aqui para integrar com o G5 para as fichas P200 e P400 serem alimentadas aí de forma automática. Ah, eu não utilizo o G5 para fazer a escrituração. Ah, como proceder neste caso? Ou, né, informa no validador, dentro dessas fichas, o faturamento, tá? Ou no sistema contábil, a gente tem aqui no menu SPED, registros ECF. A gente tem aqui a aba do bloco P, lucro presumido. Então, aqui eu tenho a ficha P200 e P400. Então, se não utilizar o nosso sistema para fazer a escrituração, pode vir aqui nessa tela aqui, na P200 e P400, na linha correspondente aqui à alíquota, e colocar a conta contábil, no qual tem esses lançamentos, que aí essa ficha ela já vai ser alimentada de forma automática lá no validador. Tá? Então, também gerei aqui de forma, sem marcar, de forma proposital, para mostrar para vocês o erro que o validador acusa, caso eu não faça aquela marcação. Vou excluir e vou gerar uma nova escrituração, marcando a opção para integrar com o G5. Tá? Então, aqui em SPED, Central de Comunicação, aba Configurar, Alterar. Marco a opção para integrar com o G5. Tá? Caso a empresa fizesse contabilidade e não fosse obrigada à entrega da ECD, apenas da STF, seria feito aqui essa marcação, livro caixa ou não obrigada à entrega da ECD, tá? Que aí fazendo essa marcação,
o validador ele não vai exigir a recuperação da ECD. Tá? Então, marquei aqui a opção, vou gravar e gerar um novo arquivo. Então, o arquivo foi gerado, vou abrir aqui o TXT para poder salvar. Então, vou criar aqui uma nova pasta, ECF, com referenciais errados. Vou importar essa nova escrituração aqui no validador. ECF com referenciais erradas. Então, importei aqui, e o validador, mesmo marcando a opção de integrar com o G5, ele ocasionou aqui esses erros na ficha P200. Tá? Então, eu vou explicar agora um pouquinho como que o validador ele faz o cruzamento, tá, das informações relacionadas à ficha P150, P200 e P400. Tá? Então, aqui na opção escrituração, visualizar dados da ECF, IRPJ e CSLL, presumido, P200. Essas informações, como eu já informei para vocês, né, elas são alimentadas lá do G5, então eu marquei integrar com o G5, ele trouxe aqui a informação que eu tive um faturamento líquido de 100 mil, tá? Então, esse 100 mil, ele já vem aqui com as deduções, tá? De devolução, IPI, ICMS, SP. Aqui é o faturamento líquido, tá? Então, como que ele faz a mesma coisa para a ficha P400, que é a apuração da base de cálculo da CSLL, tá? Então, aqui o faturamento, ele também vem o faturamento líquido, e o validador, ele faz o seguinte cálculo, tá? Então, aqui na ficha P150, que é a nossa DRE, eu fiz a integração do G5 para minha contabilidade, tá? Então, aqui na linha de receita da venda de mercadorias no mercado interno, eu tenho aqui um faturamento bruto de 135.200, tá? Então, por que que o validador ele me acusou aquele erro, tá? Porque aqui nessa linha tem o faturamento bruto, tá? 135.200. E logo aqui abaixo, se eu pego esse valor de 135.200 menos essas deduções, ele me traz o mesmo 100 mil que eu tenho lá na minha ficha P200. Só que o que acontece? Eu fiz a referencial, eu fiz o vínculo de forma indevida, tá? Então, eu coloquei que a minha conta de IPI, ICMS-ST, que é uma das situações que a gente atende bastante, eu vinculei essa conta para demais impostos e contribuições incidentes. Então, se essas contas elas estão dentro dessa referencial, o validador ele não vai fazer o abatimento, tá? Ele não vai fazer os 135.200 menos esses 35.200, porque a referencial
está de forma incorreta, tá? Então, hoje a gente tem no nosso autoatendimento, eu vou mostrar aqui para vocês, um artigo relacionado a essa questão, caso vocês precisem aí para apoio. Deixa eu ver se é esse daqui. Não, é esse aqui. Deixa eu entrar no primeiro erro aqui. Então, no nosso autoatendimento, tem aqui o campo de busca. Então, vocês podem digitar uma palavra-chave, por exemplo, erro no P200. Vem aqui nesse campo de busca, coloca o P200 e vai aparecer alguns artigos. Tá? Então, nesse artigo aqui que eu vou mostrar para vocês, lá no final da página, tá? A gente colocou uma observação relacionada a essas referenciais. Então, aqui tem um outro ponto importante, que é um outro ponto que é importante observar, quando há saída de IPI ou ICMS-ST, que são deduzidos da receita bruta, no sistema júnior já aparece o valor líquido e este é o valor carregado no P200. No contábil, muitos clientes referenciam o IPI e o ICMS-ST na seguinte conta, que é a conta que eu referenciei, e dessa forma o validador ele não vai fazer o cálculo de forma correta, tá? Então, aqui, tá, a gente tem a conta referencial para a qual, né, deve ser feito esse vínculo, tá? Então, se tiver IPI e ICMS-ST, a referencial deve ser descontos incondicionais e abatimentos para o validador fazer o cálculo de forma correta, tá? Então, eu vou excluir essa escrituração que está com erro aqui dentro do validador. Um outro ponto importante também, que a gente atende. Dentro essa movimentação que eu tenho aqui dentro dos 135.200, ele veio integrado da escrita fiscal, mas às vezes pode acontecer de ter algum outro faturamento que não está relacionado à atividade geral da empresa e que não foi recolhido, né, o imposto de renda e a contribuição social. E às vezes acontece da pessoa que faz os lançamentos, né, lançar nessa mesma conta, e aí o vínculo da referencial está lá marcado para atividade geral. E aí acaba, né, que a ficha P150 e P200 fica com um faturamento diferente, tá? Então, também, caso tenha alguma receita que não esteja relacionada à atividade geral da empresa, lança em uma conta contábil diferente com o referencial de outras receitas não operacionais, que aí não vai ocasionar nenhum tipo de erro no validador. Tá? Então, vou excluir essa escrituração. Vou arrumar aqui no meu sistema a referencial dessas duas contas, menu SPED, plano referencial ICF. Então, aqui a conta de IPI. Então, vou colocar aqui um F5. Escrever descontos incondicionais. Então, aqui também aparecem, né, duas contas com a mesma descrição. Como a minha empresa não é atividade rural, vou colocar essa primeira conta, que inicia com 3.01. E a conta de ICMS-ST também. Já fiz a alteração, vou gravar. E vou gerar aqui uma nova ECF.
Já salvei, vou importar esse novo arquivo aqui no validador. Então, o arquivo foi importado, consta aqui alguns erros, conforme eu mencionei para vocês, né? A recuperação da ECD, tá? Esses erros aqui do K915 é devido à falta da recuperação. Então, vou vir aqui em recuperar ECD. Deixa eu só tentar importar a que eu tenho aqui. Então, a escrituração aqui, a ECD já apareceu para eu fazer a recuperação. E coloco aqui para validar. Então, né, as referenciais estando corretas, tá? Então, o arquivo ele foi validado com sucesso, já está pronto aí para gerar, assinar e fazer a transmissão. Então, tentei passar para vocês aí o máximo de assuntos, né, que caem no suporte para a gente diariamente. Espero que tenham gostado e estou à disposição aí para esclarecer as dúvidas. Monique, excelente apresentação. Estou vendo muitos elogios aqui no nosso chat. Temos dúvidas também, mas antes de nós tratarmos das dúvidas, eu quero passar uma informação muito importante para vocês. Hoje nós tivemos aí a palestra com o professor Rafael, né, sobre a reforma tributária. E nós temos o Academy, que está de carinha nova. Se vocês não conhecem, é importante conhecer. E nós temos 3 cursos novos que foram publicados hoje. O primeiro deles, Reforma Tributária, Entendendo as Regras do Jogo. Segundo, Impactos da Reforma Tributária. E o terceiro, Reforma Tributária, Atualizações. Os cursos estão ótimos. Se você não tem cadastro, é só se cadastrar, é rapidinho e é muito fácil de acessar. Depois que acabar aqui, vocês vão lá para o Academy. Esse é o recadinho. Agora, Monique, nós temos 2 questões que eu vi. A primeira delas é do Contábil Group SP. Entreguei as minhas ECFs antes de sair esta nova versão. Tem algum problema? Essa questão, ela já foge um pouquinho do operacional do sistema, mas eu acredito que não, porque se ele entregou antes de sair
essa nova atualização, acredito que não tenha necessidade dele retificar, né, por conta da Receita ter liberado aí uma nova atualização. Isso mesmo, até porque quando a Receita Federal, lá no site do SPED, quando ela lança novas versões, então ela já coloca as orientações ali. Geralmente ela lança uma versão para corrigir um pequeno erro, algo nesse sentido. Depois, se vocês acessarem o site do SPED, tem a nova versão e não tem nenhuma informação que você tem que retificar para entregar na nova versão. Então, a partir do momento que eu entreguei na versão vigente daquela data, eu não preciso retificar. A gente só faz isso se a Receita traz essa orientação. Então, tá certo. Obrigada, Monique. Vamos aqui para a segunda questão, que eu vi que é do Manassés Galdino Alves. Aí eu vou resumir, porque ele colocou algumas informações. Então, a primeira coisa que ele colocou, o primeiro item, é que é SF de igreja. E ele está com problema no registro K935, que está acusando que não foi preenchido. E ele quer saber como ele faz para resolver isso. Então, esse erro no K935, porque assim, a empresa dele, né, pelo fato de ser igreja, igual o professor anterior falou, provavelmente ele não entregou esse CD. Então, precisa verificar, né, se no nosso sistema todos os campos estão preenchidos de forma correta, porque às vezes alguma coisinha estando diferente pode ocasionar esse tipo de erro. Aí eu teria que, né, ver mais ou menos o que está acontecendo para poder auxiliar. Isso. Manassés, o que você precisa? Então, possivelmente você utiliza o nosso sistema. Então, observa o cadastro, observa, porque geralmente a gente fala de uma igreja, ela em regra, ela é imune, então ela não tem imposto de renda, ela não tem contribuição social. Então tem que avaliar tudo isso e avaliar também a questão da entrega da ECD e os outros registros, se foram preenchidos ou não. Porque quando a gente fala de uma entidade imune ou isenta, nós temos ali alguns arquivos, alguns registros específicos. Então, nós temos ali o registro 000, o 0010, 0020, 0030, 0930, o X930 e o Y612, que é o que está ali no manual da ECF, disponibilizado pela Receita Federal. Depois, se você observar, está lá na página 14, tá? Aí, se você tiver alguma informação sobre isso e continuar dessa forma, você não conseguir solucionar, procura o nosso suporte, que aí o nosso suporte ele te dá toda a orientação necessária dentro do nosso sistema. Mas antes de mais nada, verifica se está de acordo com o manual também. Elaine, rapidinho aqui, eu fui consultar o manual. Ele mencionou que é a igreja, né? Então, entra naquela questão de imune isenta, então tem algumas empresas que não entregam ECD. Se ele entregou, tá? Então, eu fiz a busca aqui, se puder compartilhar minha tela. Eu fiz a busca aqui no manual, tá? Pelo erro no registro K935. Então, é uma justificativa para divergência de saldos contábeis das contas de resultado recuperado da ECD, tá? Então, se recuperou a ECD e está com saldo diferente e foi feito algum ajuste de forma manual no validador, precisa justificar, tá? Porque aí o validador, ele espera, né, que quando recupere a ECD, possua aí os mesmos saldos. Caso ele entregou e realmente ele fez alguma alteração na movimentação contábil, ele teria que ou preencher essas justificativas, dizendo o que está diferente da ECD, ou ele pode fazer a ECD substituta e recuperar essa ECD dentro da ECF já com os saldos atualizados. Certo. Ele não colocou nada aqui, mas eu já coloco um agradecimento aqui da Contábil Group São Paulo, SP. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, ainda tem alguns minutinhos aí para a gente responder.
O que mais nós temos aqui? A Rosemary Petrato, ela coloca que ela sempre entrega a ECF no mesmo dia da ECD e nunca teve problemas. Isso é o mais indicado, né, Monique? Sim, nós passamos essa orientação para os clientes para não transmitir a ECD, né? Só deixar ela assinada, aproveitar, já gerar ECF e recuperar, né, dentro da ECF a ECD assinada, porque em situações que precisar mexer em referencial ou alguma mudança de saldo, né, ele não vai precisar substituir a ECD, é só ele fazer essas alterações, gerar uma nova e aí prosseguir com a entrega. Mas o ideal, com certeza, é fazer dessa forma mesmo. Certo. E entregar a ECF o quanto antes também, né? Não deixar lá para a última semana, para não ter problemas, né? Porque a Sim. gente sabe também que o sistema da Receita Federal ele dá algumas travadinhas, porque muitas pessoas deixam lá para o final, né? A Kátia Lacona, ela coloca muito obrigado pelos esclarecimentos. Então, tem muitos elogios aqui, Monique. Tem aqui, deixa eu só ver se eu localizo. Alguém falou, Amarante Organização Contábil, coloca, precisamos de uma live como esta, com esta qualidade para o lucro real. Fica a dica, tá anotado. O que mais aqui? Olha, nós não temos nada. Então, um minutinho mais aí para ver se tem alguma coisa. Se não chegar, ainda dá tempo de ver o sorteio lá, porque a gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho. Se não tiver mais nada, só vou dar um minutinho. E a live, o pessoal pergunta também, essa live vai ficar gravada, vocês acessem pelo mesmo link que vocês receberam quando fizeram ali o cadastro, acessem os materiais que estão com uma excelente qualidade, com muita informação relevante, que vai ajudá-los também. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Monique, nós não temos nada por enquanto. Eu acho que a gente pode. Você quer falar alguma coisa? Acabou de chegar uma dúvida do Carlos Roberto dos Santos. Ele coloca da seguinte forma: estamos no lucro presumido e não entregamos a ECD, porque não apuramos a distribuição conforme a presunção. Posso transmitir e gerar a ECF? Ele precisa verificar. A obrigatoriedade de entregar a ECF ele tem, né? Porque as empresas do lucro presumido, elas são obrigadas à entrega. Então, assim, a ECF ele pode gerar, tá? Eu vou voltar aqui rapidinho nesse ponto, deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui, dentro do sistema contábil, deixa eu só minimizar esse manual. Dentro do sistema contábil, igual ele falou, eu não entrego ECD, mas se a empresa dele faz contabilidade, qual é o preenchimento que deve ser feito aqui dentro do nosso sistema, tá? Cadastros, empresas, cadastro. Aba escrita, se ele faz contabilidade, né? Se tem balanço e DRE. O tipo caixa ele deixa como 2, contabilidade. E no momento que ele for gerar ECF dentro do nosso sistema, aqui na central do SPED, aba ECF, aba configurar, alterar. Ele vai marcar essa opção aqui, livro caixa ou não obrigada à entrega da ECD. Tá? Então, é só ele realizar essa marcação, tá? Que lá no validador da ECF não vai exigir a recuperação da ECD. Tá? Então, se a empresa dele faz contabilidade, também é um outro ponto que eu coloquei lá na apresentação. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu achar aqui onde está. Então, essas informações aqui eu extraí do manual, tá? Então, balanço e DRE é um ponto que a gente atende bastante.
Se a empresa ela não entrega a ECD, porque ela não está obrigada, mas ela é regime de competência, tá? Ele vai fazer aquelas marcações no sistema, conforme eu informei, e para o validador vai levar o P100 e o P150, que é o balanço e a DRE normalmente. Tá? Então, é só ele realizar mesmo aquela marcação lá dentro do nosso sistema, tá bom? Livro caixa ou não obrigado à entrega da ECD. Tá certo. Ele complementou colocando que, na verdade, eles querem entregar a ECD e aproveitar os dados da ECF. Aí eu vejo que ele tem que ter o cuidado aí, né? Então, uma coisa, se você observar as legislações, né? Nós temos a Instrução Normativa 2003 da ECD e a Instrução Normativa 2004 da ECF, tem que observar que são coisas distintas. Então, a ECD, a empresa que está obrigada vai entregar. Se a empresa do lucro presumido ela não está obrigada, pode entregar? Pode entregar, não há problema nenhum. Porém, você tem que observar também que quando você vai entregar ECF, é uma outra obrigação. A ECF é a obrigação, a declaração da pessoa jurídica. Né? Então, são coisas distintas. Daí, se você quer fazer isso, entregar ECD para facilitar a sua vida na ECF, não tem problema nenhum. Aí você só tem que lembrar que já passou o prazo da ECD, só que se a empresa não está obrigada a entregar ECD e entregar agora, ela não tem multa. Aí toma cuidado com isso, só observa esses pontos, tá, Carlos? Monique, você quer fazer algum outro comentário? Não, só agradecer mesmo a oportunidade, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode contatar o nosso suporte, que estaremos lá para ajudá-los. O Carlos agradeceu. Então,